Podcasts BandNews FM. Salve, salve, ouvintes e espectadores da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil e essa é a estreia do meu novo podcast Vamos com Tudo, em que eu vou entrevistar jornalistas, escritores, compositores, músicos, humoristas, ex-atletas, todo mundo com quem eu possa conversar, menos de política, porque se a gente ficar só focado na política, tem muita notícia ruim, muito escândalo, muita polêmica, muita tragédia, e a gente precisa falar também sobre o comportamento humano, sobre as artes, sobre a cultura, e eu fiz questão de que nessa estreia o meu primeiro convidado fosse ele, que é um ícone da versatilidade. Jornalista, roteirista, dramaturgo, escritor, compositor, dono de boate, produtor musical, ele que também reza a lenda, foi campeão de bolinha de gude, era turfista, torcedor do Fluminense, isso eu vou falar a respeito disso, jogador de golfe, muitas outras coisas que eu descobri também lendo o novo livro dele, que tem esse título polêmico a princípio, De Cu pra Lua. Nelson Motta, é um prazer enorme falar com você aqui na estreia do meu podcast. Muito prazer, já acompanho você à distância há bastante tempo, temos amigos em comum, os quais o principal talvez seja o querido Diogo Mainardi, e estou aqui à sua disposição. Eu adorei, gostei do título do podcast, o Impulso, porque eu luto todo dia com isso, como uma coluna, tem que fazer uma coluna de televisão por semana e uma coluna de jornal por semana. Eu levo dias e dias tentando escapar dos dois temas, aquela pessoa e aquela doença. Então dou imenso valor, tudo que eu posso contribuir em leveza, não é, que é uma coisa que já veio meio comigo, já veio de fábrica, talvez, mas eu sempre tive uma preocupação de não ser pesado. Exatamente. Né? Algumas, são às vezes, quando eu sou pesado, fico exaltado, passional, aí que eu faço as piores merdas. Né? Quando eu mantenho a serenidade, isso tudo, aí eu posso ser muito útil, divertido e tudo, mas se começar a pesar, eu acho que muito da minha vida, não sei de onde que veio isso, é um puro instinto de sobrevivência. Sabe, em 2017 tive problemas gravíssimos de fazer 2 cirurgias na medula da coluna, fiquei 3 semanas no hospital ali e foi terrível. Mas em nenhum momento eu reclamei, quando é que eu vou sair? Nada, eu consegui milagrosamente, não, a série de muito exercício, de muitos anos, manter um ânimo assim, e sobretudo não reclamar, que eu descobri que só piora as coisas. Exatamente, estamos aqui em busca da leveza perdida no debate público brasileiro. Exatamente. Eu fiz com o Walter Salles, nem me lembro, acho que em 90, fizeram um documentário sobre o Chico Buarque, que era o Chico Buarque no País da Delicadeza Perdida. Uma ideia que o Valtinho tinha daquele momento do Brasil. Acho que foi em 90, 89, 88, 89, acho que foi isso. Então, imagina, a delicadeza já foi em 90, o que mais que não foi hoje? Foi o talento dos nossos artistas, dos humoristas, dessas pessoas que tentam aliviar de alguma forma. Né? Até o Lima Barreto dizia: troça e simplesmente troça para que tudo caia pelo ridículo. Às vezes a gente precisa denunciar de uma maneira mais séria, porque os escândalos são gravíssimos, mas eu também busco no meu trabalho a ironia, o sarcasmo, o humor, às vezes o deboche, porque é necessário, e incomoda até mais, né, Nelson? Quando a gente critica assim por cima. Eu acho que
uma grande arma contra o ódio não é o amor, é o humor. Exato. É você expor aquela pessoa, aquela teoria ao ridículo, das pessoas rirem daquilo. Nada afeta mais um ser humano do que... Vai perguntar se um político ele prefere ser vaiado ou rirem dele. É óbvio, né? Então, eu cada vez acredito mais no humor como arma política, porque também Exato. a população toda tem todas as nossas mazelas físicas e fisiológicas, mas tem, que eu imagino, uma grande doença mental também, porque o que nós estamos vivendo faz muito mal tem que ter feito muito mal ao psiquismo das pessoas, às suas neuroses. É claro, eu não sei em que medida, mas é importante a gente tentar aliviar isso, né? Agora deixa eu trazer um pouquinho da sua trajetória. Eu falei que você é fluminense, Nelson, então eu começo com essa reclamação zoeira porque eu sou Flamengo. E eu sei que você, no fundo, era Flamengo, mas aí nadava no Fluminense e acabou incorporando o que você chamou de tricoloridade. Olha, você estava naquela época de Rubens, Dequinho e Pavão, né? Você sabe que tem o samba do Wilson Exatamente. Batista, o samba rubro-negro, Conheço. que o João Nogueira Quando gravou. o joga amanhã, eu vou para lá. Exatamente. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Rubens, Dequinho e Pavão. Eu já rezei para São Eu Jorge. já rezei para São Jorge, pro Mengo ser campeão. Exatamente, que na década de 80 foi tudo. até adaptado para o mais querido, tem Zico, Adílio e Adão. Eu já rezei. Aí foram adaptando para a modernidade. Uma competição dura ali. O caso foi que eu fui Flamengo por pouco tempo, que eu era garoto, que é a hora que começam a desenvolver. Meu pai não ligava muito para futebol, eu não ligava praticamente, de vez em quando vinha um jogo, mas nem ninguém ali. Eu tinha um tio que me levava ao Maracanã, mas só que ele era Flamengo. Então lá era uma oportunidade. Então acompanhava ele e era um time espetacular, né, do Flamengo nesse tempo. Garcia, Tomires e Pavão, Jadir, Dequinha e Jordan, Joel, Rubens, Adãozinho, Índio e Esquerdinha. Uma das formações desse Flamengo tricampeão, né? Então, era um prazer torcer para o Flamengo, vitórias, bailes, né? E tudo. Porém, lá com uns 12, 13, assim, eu comecei a nadar no Fluminense, que fui morar perto do Fluminense. Então, fui nadar profissionalmente no Fluminense, tipo, treinar na equipe de infanto-juvenil, era de 7 às 11 na piscina, todo santo dia, ali 3, 4 mil metros, ali nadador, e adorei aquilo da natação e gostei muito do ambiente ali do Fluminense. O único problema que tinha é quando, depois do treino, às vezes no sábado, e o pessoal todo para ver jogo na televisão, lá num salão, e eu ficava ali meio esquisito, tinha vontade de pertencer àquilo, e os caras me sacaneavam, Flamengo, não é Flamengo nada, e tudo. A pressão eu cheguei funcionou. à conclusão, não, mas funcionou numa mental, assim, eu falei, estou aqui dando meu sangue pelo Fluminense nas piscinas, porque tinha competição. Todo domingo íamos a Bangu, Niterói, infanto juvenil lá. Então eu tinha essas competições onde eu estava me matando pela glória do Fluminense. Então, que sentido fazia esse? Eu já estava Fluminense, sem saber, né? Então foi muito fácil a transição. A meu favor, eu larguei um time tricampeão, um time histórico,
para pegar um marromeno ali na época. Né? Ou como diz o Tim Maia, meio 4-4-6. Não chega assim, né? 4-4-6. Então, isso é a meu favor. Eu não fui de um oportunismo clubístico. Né? E depois, o meu neto, ele é fluminense doente, porque o pai é fluminense patológico, né? Tem que ser evitado em dias de jogos. É um gentleman total. Mas em jogo do Fluminense ele tem que ser amordaçado. Então eles têm o lado do pai dele, todo mundo fluminense. E eu, fluminense, quando ele nasceu, eu já era fluminense há décadas. E ele, quando ele soube dessa história, já veio. Aí todo mundo falou, olha aqui, moleque, seguinte, você já nasceu condenado a ser fluminense. Você já nasceu fluminense, você não tem mérito nenhum. Eu não. Eu fui outro clube, experimentei e preferi o Fluminense, escolhi o Fluminense. Aliás, você fala muito no seu livro, que é uma espécie de autobiografia em terceira pessoa, né, tratando ali o personagem Sim. Nelsinho. Você fala muito da sorte e de como você tentou aproveitar essa sorte que você considera que teve também para compartilhar muita coisa boa com o mundo, com todos nós aí, em toda a sua obra. Mas se teve um momento de azar, mas que, claro, pode virar sorte a partir daquilo que você faz em relação ao futebol também, é que você foi ver presencialmente logo a Copa de 66, que o Brasil perdeu, né? O Brasil ganhou 58, 62 e aí 70. E você viu bem a do meio que o Brasil perdeu, né, Nelson? Foi terrível aquilo, né? Porque foi caótica a convocação, já convocaram 45 jogadores, foi um desastre em todos os pontos de vista, o Garrincha já morto, o Pelé, nada deu certo ali, foi uma tristeza, foi um privilégio ver uma Copa do Mundo em Wembley, no estádio de Liverpool, que era praticamente de madeira ainda, o estádio todo, aquele clima inglês do futebol, isso foi maravilhoso, mas a gente achava ali que tinha esses alemães, ingleses, tudo, cintura dura, que o João Saldanha falar, a ginga brasileira. A ginga brasileira foi atropelada até por Portugal. Mas você conseguiu lavar a alma depois assistindo Mas a eu outra? fui em 70, eu fui 70, fui 78, fui 82, a melhor de todas em Sevilha, Barcelona, Madrid, mesmo perdendo, né? Fui no México, 86, na Itália, eu morava na Itália em 90, foi uma merda aquilo, eu achei a Copa chatíssima. Foi uma frustração grande, porque eu já tinha morado 4 anos na Itália antes, e o futebol na Itália nesse tempo dominava, né? Os estádios eram verdadeiras catedrais. O país do futebol naquele momento não era o Brasil, era a Itália. Tinham os melhores jogadores do mundo, né? Todo aquilo. Então eu falei, essa vai ser a Copa das Copas, porra, porque os italianos, todo mundo entende de futebol, todo mundo tem time. A Gazeta dello Sport vende mais que o La Repubblica, o Manifesto, que todos os jornais juntos. A Gazeta dello Sport, eles criam a semana inteira. Então o futebol na Itália é polêmico, vai ser muito divertido, no mínimo, isso fora do campo, também fora do campo, pelo temperamento dos italianos, a passionalidade. Olha, foi um futebol chatíssimo, defensivo, uma final pífia ali, eu achei, de Argentina e Alemanha, gol de pênalti. Eu estava ali em Nápoles, no São Paulo, quando a Itália foi eliminada pela Argentina. Alto drama. Ali, porra, cortava a tensão com tesoura no ar. Né? Foi uma coisa pavorosa, porque o Maradona era Deus em Nápoles. Ele levantou Nápoles a glórias nunca imaginadas. Deus, né? Tinha poder de vida e morte sobre os napolitanos. Jogando pela Argentina,
no estádio de Nápoles, você sentia o público ali querendo dividir a rivalidade. E Maradona ali, e jogou bem esse dia e tudo, mas perdeu nos pênaltis. A Itália foi, meu Deus, aquela saída do estádio, posso imaginar o que foi ali 1950. Agora, Nelson, você falou aí de várias viagens internacionais e até períodos que você morou no exterior e o seu pai era advogado, você teve a oportunidade de viajar ainda jovem pelo mundo, inclusive de navio, né, naquela época. E você acha que isso contribuiu para a sua proximidade com as artes, por respirar ali os museus, uma tradição cultural mais forte na hora de voltar para o Brasil, essa visão do mundo? Eu até me lembro, quando eu falo a respeito disso, do livro Minha Formação, do Joaquim Nabuco, em que ele fala, tem um capítulo, Atração do Mundo. Ele sempre foi muito ligado nos dramas contemporâneos universais, não sendo só um cidadão do país, mas do século e tal. E isso serviu para ampliar a sua visão e acabou tendo consequências nas suas iniciativas aqui no Brasil? Acho que foi decisivo até. Sempre tive em família, meu pai, minha mãe e meu avô paterno, sobretudo, muito amor às artes. Né? Tem um tio que é um grande pintor, desenhista, professor de História da Arte. Então, eu tenho isso desde pequeno. Eu fui acostumado com isso. E eu ganhei dos meus pais o maior presente que você pode dar a um filho. Me levaram para eu e minhas irmãs, uma viagem de, sei lá, quase 2 meses pela Europa, vendo tudo que é museu, com guia todo dia. A gente ficava exausto, de língua de fora, mas foi valeu mais que qualquer curso universitário, aquele aprendizado, aquela intimidade com o mundo das artes, da civilização. Isso estamos falando 1963, o Brasil ainda era selvagem, né? Era uma diferença, era um outro planeta, né? A Europa. E ele nos deu esse presente que, para mim, foi decisivo, que eu acabei indo para o mundo das artes, também do design, que era uma coisa que começava nesse tempo, já se via na Europa, começava a ganhar importância, e pelo jornalismo, que é uma vocação frustrada do meu pai. Meu pai queria ser jornalista, foi jornalista enquanto não se formou em Direito, mas jornalista, o salário, e ele queria casar e ter filho e tudo, então terminou o curso de advogado e foi para ser advogado ali, né? Porque ele queria dar o mundo para minha mãe, conforto, tudo coisas de amor. Um amor de 70 anos, né? E como é que foi essa passagem ali de alguém que estava estudando instrumentos musicais, ao mesmo tempo que estava conhecendo músicos, cantores, para virar o letrista daquela turma, né? Porque se encaixou perfeitamente aí com a sua história e com a história dos outros, até surgirem essas parcerias, como talvez a mais famosa dela é com o Lulu Santos, que fez recentemente até aquela gravação acústica de 3 músicas seguidas, né, em parceria com Nelson Motta, que foram Como Uma Onda, De Repente Califórnia e Sereia, né? Eu adoro aquela versão em pupurri, assim, ficou extraordinário. É um medley incrível. Olha, a música, eu me salvei ao mesmo tempo pelo espírito crítico e pela modéstia, porque a minha turma era pesada. A minha turma de iniciantes, sem música gravada, era Edu Lobo, Marcos Valle, Chico Buarque, Toquinho, Dori Caymmi, Francis Raime. Essa era a nossa turminha. Ninguém tinha música gravada, todo mundo queria fazer música. Só que eu, por mais que eu me esforçasse, eu vi que por mais que eu estudasse, eu nunca seria tão bom quanto eles ali, porque o que para eles era facílimo, era natural
era um instinto musical que eles tinham de fábrica, né? E eu falei, eu nunca vou chegar perto do Dori Caymmi, do violão, do piano, as músicas que eles já começavam a fazer também. Então, então declinei esse sonho musical em boa hora, que aí comecei a fazer letras, porque eu gostava de poesia e me interessava por aquilo, e tinha algum jeito para ler, e comecei a fazer letras de música, para minha sorte, com um parceiro como o Dori Caymmi, que era um ídolo ali da nossa turma, um dos maiores músicos brasileiros, né? Se tornou. Então, tive essa sorte, fiz essas músicas, comecei com o Dori, e isso foi uma forma de eu continuar na música sem ser músico, e que depois me abriu o caminho também para ser produtor de discos. Essa minha prática ali com um instrumento, que para ser um músico faltava muito pouco, faltava muito, muito, muito. Mas para um produtor musical, o que eu sabia já era uma vantagem enorme, eu sabia muita E música. aí, Nelson, até te pergunto, porque muita gente fica em dúvida a respeito do trabalho do produtor musical, e principalmente o seu como produtor musical, ali fazendo aquele disco da Elis Regina, que ficou tão marcado pela sua produção, depois descobrindo, de certa forma, Marisa Monte e outras atuações mais recentes. Em que consistia o seu trabalho como produtor musical? É a escolha do repertório, é a escolha dos músicos? Qual é o tratamento? É descobrir qual é o Olha, caminho a seguir do cantor? Bom, é muito de tudo isso que você falou aí, porque eu tive um bom aprendizado para a produção, né? Uma formação boa, sem imaginar que seria produtor de discos. Então, o meu trabalho como produtor, eu rapidamente defini que deveria ser você se colocar a serviço do artista, tirar o ego de fora, de tudo que pelo que eu percebia, pelo que conhecia de artistas e tudo ali. Então, você colocar a total serviço do artista. Eu falava para ela, falei, Elis, eu sou um samurai para você, vou defender você de todo mundo, da imprensa, da gravadora, e principalmente de você mesma. Para não deixar as pessoas fazerem bobagem. As pessoas riam, mas entendiam, né? Olha, eu trabalhei com inúmeros artistas, alguns de alta periculosidade. Maia, Raul Seixas, Elis Regina. Não só estou vivo, intacto, como nunca tive uma briga com nenhum artista que eu trabalhei. Porque eu me colocava no meu lugar, eu sabia qual era o meu lugar. O meu lugar era não impor o meu gosto, mas encontrar o melhor possível para aquele artista, no estilo dele, naquele momento da carreira dele. Esse era o meu trabalho, oferecer opções. Ele, não sei o que eu faço. Pode ir para isso aqui, ouça um pouco de rock. Vamos ouvir um pouco de rock. Aqui, não conhecia nem James Taylor, Elton John. Comecei a dar uma coisa, ela só ouvia jazz. Então, uma coisa mais pop. E fomos ouvindo coisas, escolhendo sempre na maior harmonia. Eu passava a sacolinha a todos os meus amigos. Música para Elis, quem tem? Todo mundo jazia, aí a gente escolhia. Quando às vezes ela falava, tinha uma música que eu achava meio inapropriada para ela, eu achava meio mais fraca, ela falava assim, eu amo essa música. Falei, pode ser que a recíproca não seja verdadeira, talvez a música não te ame tanto assim. Aí todo mundo ria e passava à vontade, né? E também, às vezes, que tinha
uma coisa, nunca chegou a um ponto, quando cheguei, mas eu quero. Não tem nenhum problema, o disco é seu, seu nome que está na capa, a foto que está na capa do disco é a sua cara que está a tapa, então você é a responsável pelo que você vai gravar. Pode gravar, na verdade, o que você quiser. Assunto encerrado, vamos passar para outra música, vamos ouvir de novo, aí já foi. Eu tive um enorme treinamento para produtor de divas e artísticos, porque eu fui casado 7 anos com a Marília Pêra, a diva das divas. Então, com a Marília, eu aprendi a lidar com o artista. Ali, o que é artista é sensível, como é que falar para ele, descobri várias coisas. E você pode fazer qualquer crítica, se ele está te chamando para produzir o disco, tem confiança em você, né? Senão, tem que partir disso, que tem confiança em você. Então, a pessoa tem que querer mudar também, quando quer mudar mesmo. Teve artistas que achavam que iriam mudar, no fundo não, queriam fazer um desenvolvimento daquele trabalho, que não tem problema nenhum, sabe? Então, esse aprendizado que eu tive com a Marília, como eu ia falando, isso me ajudou a conduzir. Eu acho que cheguei com um jeitinho, porque o produtor é também um personal crítico. Quando eu trabalho com artista, todas as vezes que eu trabalhei com artista, paralelamente, eu estava assistindo shows dele, né, para ver a coisa ao vivo, como estava se desenvolvendo, testar em shows, músicas para o disco. Então, o jeito de fazer, um personal crítico, é uma espécie de psicanalista musical. Exatamente. Porque é um divã também. Então, você tem que falar com jeitinho, com educação, com humildade, não disputar poder, que aí você vai conseguir tudo. Não tudo que é melhor para você, tudo que você acha, sinceramente, que é melhor para aquele artista naquele momento. Esse é o objetivo. Agora, talvez daí também o sucesso do disco o disco de transição da Elis, esse Em Pleno Verão, que virou histórico, e o igualmente histórico primeiro disco da Marisa Monte, uma proposta completamente diferente, né? Mas foram 2 discos em que a produção foi importante, modestamente. Não, tá de parabéns por essas 2 produções. E, Nelson, eu te pergunto, você disse que encontrou os caminhos aí para falar com jeitinho com os artistas, e a gente sabe o quanto isso é complicado. Você escreveu muito sobre o Tim Maia, trabalhou muito com ele, tem um musical sobre o Tim Maia. Como é que se encontrava esse jeitinho para falar com o Tim Maia? Alguns assuntos mais delicados, era possível? Não, com o Tim Maia não tinha jeitinho e não havia assuntos mais delicados, simplesmente. Qualquer assunto era assunto para o Tim Maia. Ele foi para o Jô Soares para falar da operação de fimose dele. Falou 5 minutos da operação de fimose dele em detalhes, né? O que prejudicava o desempenho sexual dele, que ficava aquela coisinha. Foi uma loucura, cara, né? Eu adorei o Tim desde a primeira vez que eu ouvi. Quando conheci pessoalmente, então me apaixonei, porque ele era engraçadíssimo, ele era malandro, sem vergonha, inteligentíssimo, completamente louco e divertidíssimo. Eu digo sempre o Tim, eu nunca ri tanto com um comediante como com o Tim Maia, mais que Jô Soares, Chico Anísio, Renato Aragão. O Tim Maia, ele era um comediante sensacional. E ali no Day by Day também, eu adorei ele. Parece que gostou de mim também. E, na verdade, ele sempre foi grato a mim por essa oportunidade que eu levei o Tim Maia para gravar com a Elis Regina. Eu era produtor da Elis Regina, procurando música para ela. Falei, Elis, tem esse cara aqui, olha que esculacho de artista.
Tim foi para o estúdio, na terceira música, é essa aqui, já vai gravar, é agora, os músicos no estúdio e já gravou, né? E o Tim Maia, a Elis era a maior cantora do Brasil, o Tim Maia era desconhecido totalmente, então ele ficou muito grato, ele nunca falou mal da Elis. De mim ele sacaneava de vez em quando, de brincadeira ali, mas nunca brigamos. Primeiro que eu não sou louco de brigar com o Tim Maia, né? E tem essa história da briga que é muito longa, é muito divertida, mas é o único desencontro assim com o Tim Maia. Nós fomos realmente muito amigos mesmo, porque a gente se aceitava. Eu aceitava ele como era. Ele, de vez em quando, ele ficava usando: "Ô, Nelson Mota, tu é branco, branco." Agora, o Tim Maia, como você está descrevendo, devia ser muito expansivo, muito comunicativo, muito sem freio, né? E ao mesmo tempo imprevisível também. São vários episódios que você conta que várias pessoas que conheceram ele, até fãs, de esperar ele no show e de repente ele não aparecer. O João Gilberto, de quem você tanto falou também ao longo da sua carreira, de que você era fã, ele também tinha um pouco de imprevisibilidade, mas ele era mais introvertido assim, Nelson? Eram muito parecidos num sentido e completamente opostos em outros, né? Porque o João Gilberto é um perfeccionista, ele ensaia 10 anos uma música antes de apresentar num show, né? Então tudo dele é delicado, é ele viola, voz e violão, ou seja, se uma unha bateu errado ali, todo mundo vai ouvir no teatro. Não tem orquestra, banda, não tem, só sem rede, triplo mortal, sem rede, o tempo todo, né? Então, se o ar-condicionado estiver alto, vezes, né, desafina um instrumento, aí reclama. Vou dizer para você que agora pode, né? Já foi liberado, porque é a mulher dele. O João Gilberto fumava maconha o dia inteiro, a vida inteira. Quando ele ia fazer show, por causa da garganta, ele parava ali uma semana, 2 semanas antes para chegar sempre. Só que às vezes não. Nessas vezes não, ele faltava o show, porque era a isso, garganta então? estava Descobrimos boa. a razão. Era isso. Caramba. Eu imagino que fosse isso. Não, e outra, João Gilberto abandonava shows. Eles tinham a mesma obsessão com o som, né? Porque tem ouvidos extraordinários. Imagina o que era o ouvido musical do Tim ou do João, uma coisa igual cachorro, ouve coisas que a gente não ouve frequências ali, né? Então, o João Gilberto abandonou no meio do show no Carnegie Hall, porque o som, 20 minutos de show, o Carnegie Hall lotado de americanos, em 2004, eu acho, e reclamou algumas vezes, não dá, levantou e saiu do palco. Carnegie Hall, porra. Você sabe, passou um tempo, o som estava uma merda mesmo. Isso é um certo mito também, que Caetano, que nos Estados Unidos, todo lugar, o som é ótimo. Lenda. Tem lugares que o som é péssimo. Porque o técnico é péssimo, o técnico tá bom. Bom, acontece. Agora, a Bossa Nova como um todo, que teve João Gilberto como um dos seus pioneiros, ela tinha essa delicadeza, né, Nelson? Quando você falou aqui no começo da nossa entrevista, em busca da delicadeza, ela tinha isso e teve esse núcleo aqui com o Tom Jobim, com Vinícius de Moraes, no Rio de Janeiro, no bar que depois virou Garota de Ipanema. Eles tinham uma sensibilidade muito grande para essas pequenas coisas da vida que eles transformavam em coisas... Também. Oi? Eles traduziram uma época, exato, um tempo feliz, em canções. E isso que eles fizeram, né? E foi a música, a trilha sonora perfeita para o momento que o país vivia. Anos JK, Brasília, e o brasileiro era um derrotado, começou a pensar, se apaixonou pelo futuro, né? O progresso, o desenvolvimento, todo aquele clima otimista do JK,
a simpatia dele. Isso era contagiante, o Brasil era contagiado com um cara, um democrata, um cara que ele virou o ânimo do país durante o mandato dele. Ele fez realmente 50 anos em 5, ele fez até mais, né? Porque, imagina, hoje em dia você falar em construir uma cidade em 4 anos, eu acho complicado. Fora a roubalheira que seria, né? Exatamente. Isso é para fazer a felicidade de famílias e famílias. Agora, você falou desse tempo feliz e falou do Carnegie Hall nos Estados Unidos, e eu estava lembrando que você colocou uma vez como uma das justificativas para você ter ido morar nos Estados Unidos a era Collor, um momento em que você talvez não estivesse gostando de coisas que estivessem acontecendo no Brasil. Isso pesou naquele momento para você ir para os Estados Unidos, o que renderia depois o Manhattan Connection? Foi decisivo para mim, né? Porque eu sempre gostaria de ser um diretor artístico de gravadora, né? Porque um produtor, eu estava maduro, estava com, sei lá, quase 50 anos, menos um pouco, né? Já tinha produzido, já tinha sido crítico de música, jornalista, produtor de espetáculo, diretor de programa de TV. Então, eu queria... Poxa, até me perdi. Você indo para os Estados Unidos em razão da era Collor. A saída para os Estados Unidos foi que o Brasil vivia o seu pior momento político, econômico, moral, ético, um lodaçal, e musical também, porque eu fui notando, olhando para tempos passados e tudo, e notando que cada período teve a música que mereceu, né? A sua trilha sonora. E assim como a bossa nova, a leveza, a delicadeza, aquilo era a trilha sonora dos anos JK e do início dos anos 60, até 64, pelo menos, uma trilha sonora perfeita, né, para o Brasil. A trilha sonora dos anos Collor foi o sertanejo todo. Nunca houve na música brasileira. Não é que eu tenha preconceito ou odeio sertanejo de morte, não, mas eu não odeio nada de morte. Eu gosto de tudo. Tem até coisas sertanejas que eu gosto, eventualmente. O Renato Teixeira eu gosto muito, o Almir Sater eu gosto muito, são grandes músicos. A música Romaria, com Elis Regina, é um puro sertanejo. Esse sertanejo vulgar, e o sertanejo universitário, sertanejo primário, sertanejo ginasial, eu simplesmente não me interesso por isso. Mas, na época, hoje o sertanejo é predominante, mas tem muitas outras coisas. Nessa época do Collor, o sertanejo foi hegemônico, totalmente hegemônico ali, não tinha espaço para mais nada. Nas rádios, nas televisões, nos cadernos de espetáculos, nos jornais, e eu odeio qualquer coisa de hegemônica, né? Eu fico arrepiado com esse termo. E na música eu nunca tinha visto isso. Claro, toda época tem, como a bossa nova teve, o rock teve, tudo é normal, né, na música, mas não uma hegemonia absoluta. Então, eu não tinha saco para isso, e eu já estava querendo. Na verdade, eu passei o ano de 92, quando eu finalmente fui chamado para ser diretor artístico de uma gravadora, da Warner, o meu queridíssimo amigo e padrinho, André Midani, que virou diretor da Warner, vice-presidente em Nova York. Então, ele falou, Nelson, que bom, agora você vai poder fazer tudo que você sempre quis. Ele falou, maravilha, André. 5 dias depois que eu assinei o contrato, plano Collor. Quase que eu tive que emprestar dinheiro, de tão falida que ficou a Warner. Eu fiquei sem, não tinha o que fazer. Poupanças confiscadas? Tudo. Eu ainda me salvei pessoalmente porque eu tinha a discoteca Noites Cariocas no alto do Morro da Urca,
4.000 pessoas toda sexta e sábado, pago em dinheiro, notas pequenas. Então, eu era a única pessoa que emprestei dinheiro para muita gente, dinheiro vivo, porque lá funcionou e lotou do mesmo jeito, então a gente tinha possibilidade. Então, a Warner não tinha nada. E o André falava, filhote, você pode fazer tudo que você quiser, só que não tem dinheiro para nada. Então, Aí fica um pouco a mais liberdade complicado. sem dinheiro não serve para nada, né? A realidade artística é essa. A liberdade sem dinheiro não serve para nada. Você não tem os meios para realizar. E na minha passagem pela Warner foi patética, né? Porque eu não tinha o que fazer, ficava lá o dia inteiro, e brincando, recebendo amigos, ouvindo música. A única coisa que eu produzi foi um disco ao vivo do Tim Maia, que foi disco de ouro, mesmo naquele momento vendeu mais de 100 mil discos, que é uma coisa que eu me orgulho, um ao vivo do Tim Maia. Beleza. E o resto, os discos todos, já estavam contratados. Tinha o disco do Gilberto Gil, que ele fez com o Liminha, tinha o que fazer lá. E aí me chamaram para ser como é que chama esse? Curador da Expo 92, do Pavilhão do Brasil na Expo 92 de Sevilha, que era aquela exposição internacional, tinha um belo pavilhão brasileiro, não, mais ou menos, mas eles queriam fazer uma excelente programação de shows, que todos os pavilhões tinham, e me chamaram para fazer essa curadoria. Então, uma vez por mês, eu ia com um artista brasileiro para apresentar na Expo de Sevilha. Milton Nascimento, um mês, Maria Bethânia, outro. Tom Jobim tocou para o Rei Juan Carlos na época, foi um show maior. A Marisa Monte, Lulu Santos, isso que eu fazia da vida, né? Ali, o presidente da Warner Brasil, o Beto Boaventura, eu falava, vai, Beto, que saco, não tem que fazer. Vai para Sevilha, passa um tempo lá, tá? E foi o que eu fiz durante esse ano. Então, olha, eu sou super trabalhador, sabe? O trabalho é o meu maior hobby, é trabalho. Eu fiquei desnorteado com aquilo, com aquele momento de lama econômica. Eu já tinha vivido muita coisa podre. Chega, estou de saco cheio. Essas idas todas à Espanha, muitas vezes eu ia de lá para Madrid ou para Barcelona, tinha muitos amigos, eu falei para o meu pai, pai, estou indo, não aguento mais. Ele falou, concordo com você. Vou para Madrid, vou fazer um pequeno selo de lançar música brasileira. Seu burro! Ele tinha um sotaque paulista. Seu burro! Você não fala mal a língua, não conhece ninguém. Na música brasileira não tá com essa bola toda na Espanha. Vai para Nova York, que você conhece um monte de gente, que você fala bem a língua, que eles gostam de música brasileira mais do que no Brasil agora. Meu pai me salvou dessa cilada. Legal. Então vou para Nova York. Mas minha escolha era Madrid. Olha que burro! E o Paulo Francis você já conhecia nessa época, Nelson? Ou veio por meio do programa? A minha geração era o nosso ídolo, mas a gente tinha medo dele, né? Naturalmente, quando encontrava um pai respeitoso, no Antônio mesmo, ser cumprimentado pelo Francis já estava legal, né? Aí depois fomos nos aproximando aqui, e mais ainda quando ele foi morar nos Estados Unidos, toda vez que eu ia a Nova York, e eu ia bastante, eu procurava o Francis, a gente jantava, a gente almoçava, e nossa intimidade foi sendo desenvolvida ao longo desses anos todos. Até que eu cheguei em Nova York em 92 e fomos almoçar e falei, Francis, estou me mudando para Nova York de mala e cuia.
Ah, que ótimo! Agora você vai perder suas últimas ilusões. E aí você Dito e usufruiu ali feito. as Perdi benesses, minhas últimas a ilusões, parte boa do né? capitalismo americano, foi isso? Perdi minhas últimas ilusões. Não, da invencibilidade do monstro, da máquina, como tudo quase anda sozinho ali na máquina capitalista. Por um outro ângulo até. Aprendi muito ali no ventre da besta, né? Que tem lugares muito agradáveis no ventre da besta. O fato é que eu tive essa outra rara oportunidade de fazer praticamente um curso de comentarista internacional com o Francis. Na televisão, até então, só me deixavam falar de música. Nunca. E eu queria, já estava de saco cheio daquilo também. Estava de saco cheio de música e tudo. Eu queria falar de outras coisas que eu me Tipo eu interessava. de política, já tô de saco cheio, vou falar de música com Nelson Mota. Exatamente. Esse era o meu problema com o Armando Nogueira. Olha, Problema sério com o Armando Nogueira, que a gente encontrava, e ele queria falar de música o tempo todo, e eu queria falar de futebol, porra. Eu queria que o Armando me ensinasse futebol, e ele queria saber as coisas de música. Então, esse é... Eu ouvi E muito com o o Armando Nogueira Francis, falando de futebol, no rádio, inclusive. Eu cheguei a era um pegar aí grande essa mestre, época. Mas o Paulo grande Francis, mestre. só pra gente encerrar esse capítulo, o Paulo Francis, Nelson, se você tivesse que resumi-lo assim para uma geração mais jovem que não o acompanhou ao vivo, na televisão, o que ele tinha de especial? A independência, eu acho. Acho que era a condição para ele ser quem ele foi e falar o que ele falava, do jeito que ele falava, foi a independência, né? Era um cara indomável, né? O Francis. E ele, claro, ele foi amadurecendo. E também os outros dons dele, que são públicos até dos inimigos, a cultura colossal dele, a inteligência luminosa, né? Então, isso, curiosamente, quando ele foi ficando mais velho, e já ganhou ganhava mais dinheiro, estava um nova-iorquino, virou um republicano americano, Sim. né? Foi ficando muito engraçado também o personagem, Muito. porque ele foi desenvolvendo ali o lado ator dele. O Francis queria ser ator, ele adorava teatro, ele entendia de teatro loucamente, né? Então, ali ele pôde desenvolver isso, ele fazia tem uma palavra, chameleon, eu acho, em inglês, que define isso, que é o falso mal-humorado, e o falso maluco. Ele fazia barbaridades no Manhattan Connection, e como tinha resposta muito boa, o público adorava, né? Em Portugal era um escândalo, imagina. Aquela imprensa, programas ultraconservadores, o Francis falando aquelas loucuras, né? Então, eu acho que isso que fez a diferença para o Francis. Você sabe que Eu tem... queria que ele vivesse para sempre, né, Felipe? Queria que ele vivesse para sempre, mas ele foi na hora certa, que ia ficar muito ruim para ele, não ia aguentar o jeito que as coisas foram ficando. Imagina, ele não ia aguentar. Ele não ia aguentar mesmo. Então, eu estou sempre lembrando dele, relendo livros dele. Assim como nunca houve uma mulher como Gilda, nunca haverá alguém como Paulo Francis. Exatamente, ele foi realmente único. E você Estilo também é outra palavra que definiria o Francis. Estilo, né? Estilo Paulo Francis desde o início. Exatamente. Né? Você sabe que eu sempre lembro dele quando eu estou vendo ou um filme ou uma peça, porque ele tinha uma frase que ele deve ter soltado de improviso uma vez, mas aquilo ficou marcado na minha cabeça. Que você falou aí que ele era crítico de teatro, etc. E ele falava assim, o crítico que não sabe se a peça é boa ou ruim em 5 minutos não serve. E aí eu começo a ver alguma coisa de arte, seja o que for,
eu penso assim, olha, em alguns minutos você precisa saber se é ruim ou é bom e tal, para de ver, não para, vê mesmo sabendo que é ruim, porque você quer se distrair, mas sempre vem o Paulo Francis assim no meu ouvido para me lembrar que Exatamente. no primeiro minuto eu já tenho uma nota para aquela obra. Olha, eu várias vezes, vamos ao cinema, nós não temos nada para fazer, vamos ao cinema. E aí, mas fala, pô, França, conforme o filme, fala, pô, França, esse filme, eu não sei não, hein? Vamos. Vou pagar sua entrada, eu sou um sênior. Era espetacular, era uma comédia permanente. E 15 minutos de filme, vamos embora, está uma merda. Já perdemos nosso dinheiro, não vamos perder nosso tempo, vamos embora. É isso aí. Eu passei a fazer isso, adotei essa atitude também. Pô, por que eu tenho que ficar? Se não, em 15 minutos, Isso. não pegou, você não vai pegar Não vai pegar mais. E é isso, você já perdeu o seu dinheiro e não, já vai perder seu tempo também. Exatamente, Né? o tempo é precioso. Aliás, falando nisso, não posso explorar tanto o Nelson, que ele já está me dando essa disponibilidade extraordinária. Então, queria trazer um pouco o assunto para a sua literatura, porque esse livro aqui eu li logo depois do lançamento, O Canto da Sereia, um noir baiano, que eu já acho um negócio assim extraordinário. Né, em que uma diva do axé é assassinada e aí surge toda uma investigação e depois virou uma minissérie, né, Nelson? Inclusive, o Marcos Palmeira era um investigador, né? Aliás, o Marcos Palmeira que também se tornou depois um mandrake do Rubem Fonseca, né? Ele teve ali papéis de investigador aí em séries diferentes. Aliás, eu queria até tirar uma dúvida com você, Nelson. Você dedica a Patrícia Mello, essa Patrícia Mello é escritora? É a escritora. Pois é que eu acompanhei muito também, querida, li tudo quanto é livro dela, principalmente no começo da carreira, porque era aquela fase, perdão, Nelson, por te interromper, mas só para introduzir, é aquela fase que eu estava lendo muito livro do Rubem Fonseca, que eu já falei muito aqui nos meus comentários, até na Band News FM, muitos livros policiais, até em decorrência disso, pegando a obra Edgar Allan Poe, Dashiell Hammett, o Falcão Maltês. E aí a Patrícia Mello era associada muito ao Rubem Fonseca no início da carreira, mas ela, claro, seguiu o caminho dela com todo o brilho que ela tem. E eu li lá Aquatofana, Elogio da Mentira, O Matador, Inferno, uns livros que eu adorava. E até quero convidá-la aqui para participar do podcast. Esse mais recente é extraordinário, eu achei isso também, Mulheres Empilhadas. É uma coisa... de cortar o coração, tudo passado ali no interior do Cruzeiro do Sul, do Acre, no selva, índios. Chorei lendo o livro Emoções, né? E ela é demais. Então, é muito minha amiga. E essa época, eu fui almoçar com ela e falei, minha mãe tinha me sacaneado ali, que é a minha primeira leitora sempre, e ela adorou Noites Tropicais e tudo. Filho, é o seguinte, né? Noites Tropicais é ótimo, mas é um livro de jornalista, né? Agora, escritor, para ser escritor mesmo, você tem que fazer um romance. Senão, não é escritor, não pode chegar lá no hotel, vou dar profissão de escritor. Fazer um romance, né? Meu filho foi embora, me deixou com essa pulga, né? E aí eu fui almoçar com a Patrícia, comentei isso, ela falou, claro, já está mais que na hora. É muito fácil. Eu falei, mas como, Patrícia? Antes eu tinha comentado com ela o carnaval na Bahia, que eu tinha passado o carnaval na Bahia, e entretive ela uma meia hora contando o que foi o carnaval baiano. Daí veio esse papo da ficção. E ela falou, escreve sobre isso que você me contou. É fácil, muito fácil. É assim, cadáver no primeiro capítulo e assassino no último. Ali no meio você vai enrolando, dá umas pistas falsas. Pronto. Deu a receita do bolo. E foi o que eu fiz, porque eu não tinha noção de como escrever um policial. Não tinha noção, né, como fazer, porque tem uma técnica, né? Sei lá, dizem que se começa pelo fim. Eu fui escrevendo ali, a história foi me empurrando. Falei, como é que vai terminar isso? Como é que eu vou justificar isso? E foi. Para o meu gosto, a série foi melhor que o livro, porque a série foi espetacular e ela tapou pontos fracos do livro. Para mim era o final da minissérie foi muito melhor.
né? Teve cenas incríveis que eles aumentaram muito o papel do chefe do fã-clube, um gayzinho chefe do fã-clube, aumentaram muito o papel dele. Achei que a Isis Valverde estava extraordinária, né, no papel. Foi tudo muito bem feito, muito bem filmado, sem furos, entendeu? Tinha coisas diferentes, por exemplo, o nosso querido Marquinhos Palmeira. Eu adoro ele, conheço muitos amigos já antes dele nascer, já sou amigo dos Eli, dos pais. O Marquinhos é ótimo ator, excelente ator. Mas a minha ideia original do Canto da Sereia era um detetive meio gordo, pé de chinelo, detetive de flagrante de adultério. Eu achava engraçado. Era parecido com um personagem que eu tinha conhecido na Bahia, um gordão, com a camisa sempre aberta, um baseado na mão, rei do afrojazz, figura sensacional, só perseguia bandidos de táxi. Então me inspirei no Augustão para isso. Marquinhos era muito bonito demais para a minha concepção e teria que engordar uns 30 quilos. Não exigi isso dele, né? Essa que foi a diferença, mas ele estava ótimo, ninguém desconfia isso, que o personagem do livro tinha um físico diferença. Não é grande a diferença. Então eu adorei, eu achei que ele foi, para mim, mais satisfatório do que o livro. Tudo bem, era meu primeiro livro e tal, mas é assim que se aprende, né? Não, mas me marcou esse livro porque casou, assim, esse momento da minha vida em que eu estava lendo muita literatura nessa área urbana, né, com a crueldade e esses noir policial e tal, porque eu fui muito influenciado pelo Rubem Fonseca e era a época, Nelson, que a minha geração estava indo para o Carnaval de Salvador. O livro, se eu não me engano, foi lançado em 2002, você me corrija se estiver errado, não tenho certeza. Sim. Mas eu escrevi, por exemplo, em 2004, eu fui para o Carnaval de Salvador, escrevi um texto, que foi o meu primeiro texto viral na internet, quando não tinha rede social ainda, que se chama Um Sóbrio em Salvador. Porque eu não bebia nada, e aí eu passei o Carnaval sóbrio, e aí eu descrevi toda aquela bagunça, toda aquela zona, no que tinha de bom, no que tinha de ruim e tal. Passei 1 ou 2 anos recebendo e-mail todo dia de micareteiro de todo o Brasil, para dizer, você descreveu muito bem, ano que vem vou lá de novo. Aí o outro dizia, você descreveu muito bem, que nojo que eu tenho daquilo, nunca mais... Cada um pegava assim, o trecho que lhe interessava mais, e era aquele momento da minha vida, eu falei, vou ler esse romance e ficou bastante marcado. Você ia falar alguma coisa? Eu até já contracenei com o Marquinhos Palmeira, sabia? É mesmo, ator Nelson Mota? Quando ele fazia de ator, a série que fazia o Mandrake, tinha um episódio lá que era passado ali numa casa com piscina, na Barra, cheia de garotas de programas, lobistas, políticos e tal. E o Mandrake ia lá investigar alguma coisa e tudo. E o Zé Henrique Fonseca me chamou para fazer um pequeno papel ali, que era de um produtor de filme pornô, que está chegando de Brasília, foi descolar uma grana na Ancine, num ministério. Um tipo tão escroto, cara. Só que eu fiz, daí arranjamos um figurino bem desse, pintei o cabelo todo para trás, pintei um pouco aqui do lado e tudo. Fiz um tipo mesmo. O Zé Henrique, o Marquinhos nem esperavam isso. O Marquinhos estava esperando lá no cenário para fazer a cena. E quando eu cheguei para fazer a cena, já num andar de produtores, eu fui casado com a Marília Pêra, aprendi os detalhes. E aí cheguei lá, cheguei no bar e tinha que dizer uma frase para o Marquinhos. E aí eu dizia, quando cheguei ao lado dele, oi, como vai? Porra, tô chegando de Brasília, uma merda aquilo, não consegue um tostão, porra. Imitando meio Daniel Filho. Ele teve um acesso de riso, o Marquinhos, porque ele não esperava, ele esperava que eu fosse falar com a minha voz. Não esperava jamais que ia fazer um tipo, né? Mas me diverti muito. Tá lá, pode estar até ridículo, mas tá engraçado. Isso tá. Vamos resgatar isso aí, com certeza.
Mas, Nelson, caminhando para o final aqui para a entrevista, para poder liberar você, você não sente que a literatura, e aí eu falo da ficção e também quando você faz uma biografia em terceira pessoa, ou conta qualquer história, ela não é o momento que permite você trazer todos os elementos que você viveu, que você viu, que você fantasiou, inventou. Quer dizer, ela não consegue assim amalgamar todas as experiências e desse modo realizar de uma maneira maior. Não sei se dá para fazer essa comparação em relação às suas outras realizações, mas o livro não dá uma sensação de materializar uma vida, várias vidas ali juntas? Eu gosto do livro, porque o livro é sempre uma parceria com o leitor, né? O leitor constrói o livro na sua cabeça. O livro não se passa ali no papel, se passa dentro da cabeça do leitor. Ele que imagina a cara dos personagens, o cheiro deles, o ambiente, a temperatura, o perfume. Cada pessoa vai lendo o livro e não há duas pessoas que leiam igual o mesmo livro, né? Então, isso que eu acho a grande maravilha do livro é essa, porque a pessoa se apropria do livro, ela entra dentro do livro aí. Aí minha missão está cumprida. Quando acontece esse caso, olha, eu escrevo, já disse muitas vezes, não vou mudar isso. Eu escrevo para divertir, alegrar, informar e emocionar as pessoas. É tudo que eu quero. E o informar é muito modesto, entendeu? Informar um pouco e emocionar as pessoas, mas divertir e alegrar eu quero muito, o máximo que eu puder. E a gente está precisando muito nesse momento do país, né, Nelson? E nessa conversa você fez tudo isso e eu fico imensamente feliz aqui de recebê-lo. Então foi um prazer enorme. Fique à vontade, se quiser dar um recado final aí para o brasileiro, nesse momento de tanta loucura, para procurar alguma leveza, né? Com a sua experiência, inclusive, de assistir a tantas pessoas diferentes, próximas. Você estava no meio artístico, numa época pós-repressão ali, com mais gente de esquerda. Você foi morar nos Estados Unidos, você viveu um pouco do outro lado, deve ter ouvido muita coisa e tal, mas sempre soube conciliar, sempre soube se afastar de qualquer ruído maior e transitar em vários meios, né, Nelson? Eu tenho horror de radicalismo. As coisas que eu mais tenho pavor são seitas religiosas, partido político e torcida organizada. Eu jamais pus nem porei meus pés nisso, né? Porque eu acho que é uma coisa onde a boçalidade prevalece sempre, né? Então, isso realmente não me interessa. Eu acho que recomendo às pessoas ouçam os humoristas, porque eles têm razão. Nesse tempo que a gente está vivendo, os humoristas todos têm razão. Você ouça o que eles dizem para não ficar preso nessa visão, não se jogar da janela, né? Porque qualquer pessoa ficaria desesperada com a situação que a gente está vivendo. Por mim, eu, mais uma vez, tive sorte, já tomei 2 doses da vacina, já tive lá atrás assintomático, então já tô no lucro, né? Nelson Mota, muito obrigado. Nelson, que lançou recentemente esse livro aqui, De Cu Pra Lua. Então, olha aqui, qual câmera que eu mostro? Esse podcast está muito sofisticado, tem várias câmeras. Nelson Mota, De Cu Pra Lua. E aí tem um subtítulo, Dramas, Comédias e Mistérios de um Rapaz de Sorte. Que sorte, olha quanta gente com quem ele pôde conviver e ele conta essas histórias de uma forma saborosa, deliciosa. Eu já li mais de 100 páginas, ainda não acabei e vou continuar a leitura sobre o Nelsinho, esse grande personagem da história cultural brasileira. Boa noite, Nelson, muitíssimo obrigado, um grande abraço. Boa noite. Foi um papo ótimo, adorei.